Eu sou o Lipe, para surpresa ou não de todos vocês, eu vou falar hoje sobre o ovo do Roger. Eu prometi semana passada, né, e esse aqui é o vídeo da promessa. Promessa para nós aqui é dívida e por isso eu trago hoje para vocês esse vídeo com um conteúdo que vai muito além do ovo, apesar do ovo do Roger ser tudo para algumas pessoas. Eu vou falar sobre a forma final de Uranus e sua aparência, as 2 etapas de sua evolução, as habilidades dessa arma ancestral, sua técnica suprema, a inspiração e referências de Oda para criar essa criatura e algumas outras questões um tanto quanto delicadas, mas muito importantes. Por que Lulusia? Você percebeu que o Yamato deu uma dica pra gente do que é Uranus? E de brinde, a cravada para um dos maiores mistérios de One Piece, que não é o ovo do Roger, mas tem uma ligação perfeita com ele. E no final das contas, pode acabar sendo ele. Tá curioso? Mano, vem comigo, tá? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. E é isso, agora a gente vai falar do ovo do Roger. Você vai sair daqui, mano, com o ovo do Roger na cabeça. Melhor, você vai sair daqui com o ovo do Roger na ponta da sua língua. Caraca. Simbora! Vamos começar pelo básico e partir pro avançado. Para isso, a gente precisa viajar de volta para o capítulo 0 de One Piece, um evento canônico ocorrido há 27 anos conhecido como a Batalha de Edward. Chique o Leão Dourado versus Gold Roger, que naquela época ainda não era considerado o rei dos piratas, e esse é um detalhe importante para termos em mente. O Leão Dourado quer fazer uma aliança com Roger para dominar o mundo porque ele sabe que ele conhece a localização de uma arma capaz de destruir o planeta. Roger recusa a oferta, mas logo antes de começar a batalha em que ele se encontrava em grande desvantagem, como diz o narrador, e poderia até ser derrotado, algo bem questionável, um evento muito interessante acontece. O Oro Jackson, que muitos acreditavam que seria obliterado, visto que o Chique foi capaz até mesmo de destruir metade de Marineford, foi poupado graças a uma repentina mudança de clima. No fim, devido a esse curioso temporal, metade da frota de Chique afundou no mar, assim, de graça, enquanto Roger e sua tripulação saíram ilesos do local. Ou seja, o futuro rei dos piratas e seu bando foram salvos por uma tempestade sem precedentes que acabou com Chique, resultando assim em sua vitória. Mas não é muito estranho que de forma tão casual uma tormenta absurda tenha surgido no momento perfeito para ajudar o Roger, como se tivesse algum elemento extremamente favorável a ele que permitiu essa tempestade? É muito curioso, principalmente após a menção de Chique sobre uma arma ancestral que por eliminação só pode ser Uranus. A narração da cena não fala sobre o poder utilizado por algum tripulante, apenas sobre a arma ancestral que Chique pronunciou anteriormente e uma mudança extrema no clima-tempo. Tendo esse cenário como contexto e somando as informações que nos foram passadas, fica gritante que tenha sido essa arma a responsável por esse temporal. E isso, claro, nos leva a uma grande pergunta: qual das 3 armas poderiam ser? Como eu disse, por eliminação, só poderia ser Uranus. A gente já conhece Poseidon, capaz de se comunicar e controlar os reis dos mares. Essa é outra habilidade dita como uma das mais temidas do mundo, pois ao controlar tal força, Shirahoshi é capaz de afundar tudo no oceano, algo que futuramente pode contribuir para o grande dilúvio de One Piece. Apesar de parecer, seu poder não casa com o que vimos acontecer, porque a Batalha de Edward aconteceu há 27 anos atrás, e a Shirahoshi tem apenas 16. Então, se fosse Poseidon, teria que ser o usuário, o detentor antigo desses poderes. Mas isso não é possível, porque é dito que depois da Princesa Sereia lá da época de Joy Boy 800 anos, o poder de Poseidon nunca despertou em nenhuma outra geração da família real dos Homem-Peixe, até, né, a filha de Otohime e Rei Netuno. Então, Poseidon out. E Pluton? Sabemos que Pluton é um enorme navio de destruição em massa, capaz até mesmo de obliterar ilhas. Mas já sabemos que essa é uma arma ancestral que está há séculos e séculos e séculos estacionada dentro do país de Wano, no lendário subterrâneo da região. Mas o Roger não poderia saber da localização dela? Então, não. Nessa época ele ainda não tinha visitado o país e nem conhecido Kozuki Oden. Então não, assim como a arma de Roger não era Poseidon, também não era Pluton. Então nenhuma das 2 armas citadas aqui poderia ser a mencionada pelo Chique. Logo, só nos resta crer que seu conhecimento era sobre Uranus. E a existência de um elemento tão peculiar em seu navio, somado à tempestade extremamente favorável a ele, que seria algo totalmente relacionado aos poderes dessa arma, nos leva a presumir que ele a tinha em sua posse. Eu não falei até agora,
mas chegou a hora de bradar para todo mundo ouvir. Vem cá, se aproxima. O ovo do Roger é Uranus. E para complementar, e para compreender melhor isso, né, a gente precisa entender quais são as habilidades dessa arma ancestral e como isso está relacionado a esse ovo, a esse lendário ovo. Urano na mitologia greco-romana é a divindade que personifica os céus, e a arma que vimos, como todo mundo especulava desde os tempos que Musamá soltava pipa, se trata de algo utilizado nos céus. Por isso, muito se especulou, né, que seria uma arma com a capacidade de influenciar o clima de certa forma e até mesmo gerar tempestades. E isso, além de casar perfeitamente com esse deus, com essa divindade, casa com os acontecimentos na Batalha de Edward. Peraí, Lipe. Vamos lá, Lipe. A gente já viu o que Uranus faz e não tem nada a ver com a mudança do tempo. O bichão aí solta uns feixes de luz absolutamente trevosos, uns feixes de raio laser aí que, mano, destroem um país inteiro em questão de segundos. Sim, meu querido, você tem razão, e é exatamente nesse uso que a gente também percebe suas influências climáticas. Vamos voltar para o capítulo 1060 de One Piece e ver como essa arma altera o clima e impacta os céus. O Sr. Eiichiro Oda faz questão de deixar claro que na chegada de Uranus em Lulúzia, o clima tem uma curiosa mudança repentina. O céu começa a ser coberto por enormes nuvens negras, algo que o anime consegue deixar muito claro. Olha esse take! Era dia e de repente, numa formação temporal extremamente incomum, o país de Lulúzia é engolido pela noite. Uranus tem a capacidade de alteração climática e facilmente o potencial para criar tempestades. Acredito que nessa altura da teoria temos clara a altíssima probabilidade de Roger ter tido Uranus no combate contra Shiki. A arma é capaz de produzir esses raios absurdos que aniquilaram Lulúzia, mas ela também é capaz de mudar o tempo, de produzir uma tempestade repentina. E é muito provável, com base no que vimos, que em sua fase de incubação ela já poderia ser chamada de arma ancestral, mas com suas capacidades limitadas. Não dá para um ovo lançar um raio laser gigante monstruoso maluco, mas certamente é possível que uma criatura titânica nascida desse ovo possua esses poderes. Esse pensamento, né, de maneira que eu coloquei, é o que convence muita gente, faz muito sentido. Mas recentemente, ao invés da ideia ser reforçada, como eu costumo dizer aqui nos meus vídeos, né, ela foi enfraquecida com a revelação que a gente já esperava e nunca negou. Inclusive foi minha aposta desde o princípio, desde que foi revelado no capítulo 1060. A ferramenta utilizada por Imusama para destruir Lulúzia era a arma ancestral Uranus. Então, né, a gente tem agora uma limitação, algo que direciona a gente mais, que afunila essa ideia, mas cria uma única possibilidade possível, né, de cenário para o ovo do Roger ser essa arma. E esse cenário é o seguinte, é que ela tenha de alguma forma caído nas mãos de Imusama. Detalhe, já se passaram mais de 20 anos que o ovo estava no navio do Roger, então é quase certo que nessa altura da obra não seja mais um ovo e sim uma criatura. Então, para manter essa ideia viva como a chama que faz Uranus funcionar, a gente precisa encontrar a resposta. O que diabos saiu do ovo do Roger? Podcast de... Fui censurado pelo meu próprio editor. Eu realmente gosto da ideia de que uma arma ancestral é um barco, a outra uma pessoa e, por fim, um animal. Ah, Marlipe, o ser humano também é animal, você entendeu o que eu tô falando, seu animal. Então o que poderia ser essa criatura de tamanho absolutamente colossal que destruiu Lulúzia? Dentre as que eu penso, as mais interessantes são as seguintes. Uma é um pássaro gigantesco como o lendário Rock da mitologia árabe, que inclusive é homenageado no ataque do Luffy, né? Então é uma ave absurdamente gigante e até conhecida por carregar elefantes. E já que a gente mencionou esse quadrúpede, né, vale pegar o gancho aí do Zunisha para explicar uma coisa aqui que é muito importante. Uranus é enorme de uma maneira que parece inconcebível. A presença dele, se a gente for pegar pelo mangá nesse painel ou até mesmo no anime, é maior que a própria ilha de Lulúzia. Então uma construção desse tamanho, sendo algo que voa, né, já parece uma parada muito irreal, e um animal dessas proporções também soa o mais absoluto devaneio. É simplesmente uma arma ancestral que parece distante da realidade desse mundo. Mas, para ser um animal, a gente já tem precedente.
Zunisha é com certeza um dos elementos mais misteriosos de todo o One Piece, e a verdade é que ele é ainda maior que Uranus. O elefantão tem 20 metros de largura... Peraí, 20 metros não, 20 mil metros, pelo amor de Deus. E 35 quilômetros de altura. Vocês têm... Cara, é uma proporção, é uma dimensão absolutamente real. Parece o mais absoluto devaneio, mas é um fato. E se existe uma criatura desse tamanho, há precedentes para surgir uma segunda. E sabe o que é curioso? A gente já viu uma criatura em One Piece que parece ser tão colossal quanto Zunisha. Fica com isso na cabeça, tá? Porque, cara, mais à frente eu vou fazer uma conexão com esse ponto que vai dar aquela balada. Enfim, pode ser um pássaro gigante, mas as outras duas ideias que eu gosto aqui, né, que na verdade podem ser traduzidas em só uma serpente alada, estilo um Quetzalcoatl da vida, ou um absolutamente descomunal dragão. E é aqui, nesse ponto, que a gente vai focar. Porque já é canonicamente provado que essas criaturas existiram no mundo de One Piece, seja pelo histórico de Ryuma ao salvar o país de Wano de um enorme dragão, ou até mesmo pela fala de Yamato no capítulo 997, que dá a entender que dragões existiam nesse universo e possuíam essa habilidade de criar nuvens. Por esse take aí do anime, né, parece que Uranus também é capaz dessa habilidade. Curiosamente, os dragões sumiram desse universo e parece não sobrar mais nenhum nos dias de hoje, além dos artificiais que estavam sendo feitos em Punk Hazard. E olha que doideira, né? Quem estava solicitando a criação desses dragões eram os próprios dragões celestiais. E esse título de Tenryubito, cara, não é muito estranho? Dragões celestiais. Por que esse nome tão específico? Por que colocar dragão aí no meio? O próprio nome por si só já é muito curioso e o símbolo dos Tenryubitos é uma pata de dragão. Qual é a importância dessa figura para a elite desse mundo? Eu acredito que isso tem uma relação direta com a forma transformada de Mu-sama, mas não seria interessante se a própria arma ancestral Uranus fosse de fato um dragão celestial? E eu não estou me referindo a um nobre desse mundo, eu estou me referindo a um réptil voador de proporções colossais com a capacidade de destruir uma ilha inteira em questão de segundos. Uma espécie de rei dos céus. Não seria curioso e até interessante um paralelo com Poseidon e os reis dos mares? O elemento dragão em One Piece ainda vai ter alguma grande importância na história, e para pautar ainda melhor que Uranus pode ser um dragão, né, uma criatura como essa, eu quero trazer para vocês exatamente que dragão ele vai ser. E vocês vão ver que essa figura mitológica casa perfeitamente bem com o que a gente tem especulado até aqui. Balaur na mitologia balcânica é um enorme dragão de múltiplas cabeças conhecido por proteger tesouros. No incidente de Lulúzia vimos que supostamente 16 raios caem do céu para destruir o país, que é uma alegoria ao nome de Imu-Ingoroase. Então a ideia é que cada uma das cabeças possa ser responsável por um dos raios, mas como no anime foram trocentos mil feixes de luz, é só tranquilo pensar que tanto faz, né? O Balaur, mesmo se tiver poucas cabeças, pode lançar um raio por cada uma delas mais de uma vez, fazendo uma verdadeira chuva de feixes destrutivos. Mas é claro que a ideia não se limita só a isso. O mais interessante está na origem e nas conexões feitas com esse dragão. O Balaur é frequentemente associado ao clima e é alternativamente chamado de Halá, que é um termo eslavo para o grande demônio do clima. Além disso, ele está associado a vampiros e a imortais, e é considerado o próprio criador, como eu já disse, do clima. Também é o defensor de grandes tesouros e raptador de princesas, além de ser dito como alguém que causa severos danos meteorológicos ao redor do planeta. Esse dragão se escondia nas profundezas de um lago, pronto para destruir qualquer um que entre em seu território. A relação com o imortal eu não preciso nem associar ao Imu-sama, né? Mas a questão do vampiro eu vou responder agora, e essa do lago fica um pouco mais pra frente no vídeo, tá? Onde a gente vai justificar onde Uranus está escondido esse tempo todo. Uma característica notável desse dragão é que ele voa no céu montado por feiticeiros, fazendo com que seus poderes se assemelhem à magia, e ele também é capaz de conjurar tempestades para punir os hereges. E sabe por que é legal esse mito ser de origem balcânica, ser da Romênia e estar na lenda do lendário vampiro Drácula? Porque o diabo de Lulúzia é a própria Transilvânia no universo de One Piece.
Olha o castelo, é a mesma coisa. A temática do reino e o próprio Rei Sek são 100% inspirados em Conde Drácula. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Oda não escolheu Lulusia à toa. O fato de Uranus ter sido usada para destruir um país completamente inspirado na Romênia e na mitologia do Drácula pode indicar que a arma ancestral também é inspirada nessas lendas e por isso agiu diretamente nessa ilha. Tudo basicamente tendo o mesmo tema, a mesma temática. Enfim, independente de ser uma ave gigantesca ou um dragão colossal, entra a pergunta: como essa criatura estupidamente gigantesca poderia se manter oculta do mundo? Zunisha, um elefante de 35 km de altura, é a prova que pode existir outro ser colossal dessa forma e se manter escondido nesse planeta. E para esse dragão lendário se manter em segredo de todos, bastaria ele usar os seus próprios poderes. Com a habilidade de criar tempestades, gerar nuvens, manipular o clima ou qualquer vertente nessa esfera, Uranus poderia se manter escondido em meio à névoa espessa que ele mesmo poderia gerar. Ou, se decidisse ou fosse mandado sair de seu habitat natural, como parece ter sido o caso com Imu-sama, Uranus poderia se ocultar em nuvens de tempestades geradas por ele mesmo no céu, mantendo assim sua aparência oculta. Exatamente como foi feito com a proximidade dele aos céus de Lulusia. Mas e aí, né? Onde um dragão tão grande assim poderia se esconder? E a resposta que eu penso, tá? Me agrada muito. Com ela, a gente vai desvendar outro dos maiores mistérios de One Piece, que por incrível que pareça, muita gente acha que o Oda vai deixar pra lá, tá? Acha que não vai ter resposta. Eu tenho certeza que sim, e que tá conectado com o que eu vou dizer agora. É dito que mais de 100 navios sumiram no Florian Triangle, e esses eventos peculiares começaram antes mesmo de Thriller Bark ir pra lá há 12 anos. O próprio narrador de One Piece diz que esse é um mistério antigo e ainda sem explicação. Mas será que não poderia ser o lugar onde Uranus se esconde? Sabemos que o tamanho dessa arma ancestral é monstruoso e a figura que habita essa região tem proporções absurdamente assombrosas. É só comparar com a própria Thriller Bark, que é do tamanho de uma ilha. O ovo do Roger sumiu há 24 anos e é dito que navios começaram a afundar no Florian Triangle há mais tempo que os 12 anos desde que o Moria chegou lá. Ou seja, o intervalo de tempo bate. E eu sei que aqui a gente entra num detalhe bem peculiar, que é a silhueta do monstro no Florian Triangle. Que pra muita gente, né, cara, consegue enxergar aí duas pernas enormes e uma tromba de um elefante, o Mbappé no Real Madrid, o Arrascaeta no Caneta no Carlos Alberto, o Whindersson Nunes reclamando no Twitter, enfim, sei lá, mano. Mas eu tenho um recado muito importante pra todos vocês que conseguem enxergar alguma coisa nisso aí, mano. Meu irmão, vem cá. Pode sair qualquer coisa dali, você não tá entendendo isso, pode ser qualquer coisa. Eiichiro Oda silhuetas, né? A gente já tá cansado de saber que, cara, apareceu uma silhueta quadrada em One Piece, a parada pode ser redonda. Ah, tá exagerando. Não tô exagerando. As coisas estão mais pra lá do que pra cá. É uma coisa é o famoso meio mais ou menos. A gente sabe disso. Tudo bem, o silhueta quadrada e o bagulho redondo foi meio sacanagem, né? Mas olha o Kaido Capenga, os primeiros 7 Chichibukai, que beleza. O Ryokugyu também, que foi apresentado um pouco mais de 100 capítulos depois e não tem nada a ver. E essa Pigmon aí, pelo amor de Imu-sama, pelo amor que Imu-sama tinha por Nefertária dele ali. O Florian Triangle foi apresentado no capítulo 442, há quase 700 capítulos atrás, mas as armas ancestrais tão pensadas desde o início. E o que eu tô querendo dizer aqui é, a silhueta do Florian Triangle pode ser qualquer coisa, mas uma certeza a gente tem. É uma criatura oculta de dimensão colossal e que ainda precisa ser explicada. O que a gente tem de importante aqui é que essa silhueta possui olhos indicando que é sim uma criatura viva, de proporções colossais, que certamente vai ter alguma importância na história. Ela se mantém oculta em uma névoa que parece durar eternamente e eventualmente precisa ser explicada. E essa é a ideia. A criatura que nasceu do ovo misterioso do Roger se mantém oculta no Florian Triangle até precisar agir. E esse monstro enorme é um dragão que, assim como o Balaur, vive imerso em águas. Aí ó que delícia essa silhueta, hein? Confirmado e irrefutável Balaur de pelo menos aí 3 cabeças, né? Oda silhuetas, pode até ser um dragãozão louco assim, ou um passarinho, ou pum pum aí ó, que, né? Legal.
Fora o meme, né, que nem é tão meme assim, essa silhueta pode ser qualquer coisa e, mais uma vez, precisa ser justificada e explicada. Mais de 100 navios já foram afundados no Florian Triangle sem explicação, provavelmente porque, tal como o Balaur, aqueles que se aproximam dessa criatura colossal acabam sendo destruídos. Ninguém pode ver Uranus e sair com vida. Por isso, esse monstro consegue se manter aí, né, oculto no mundo. Para refletir um pouco agora. Qual seria outro lugar para essa enorme arma ancestral se esconder? Eu imagino que em alguma parte do topo da Red Line seria muito bom, né? Porque, pô, com certeza tem áreas lá nessa montanha que são completamente desérticas e inabitadas. Então seria um excelente esconderijo para arma, mas assim, a gente nunca viu nada relacionado a isso e a gente ainda tem um monstro gigantesco num lugar que é oculto do mundo, que ninguém nunca viu, que quando vê morre e que ainda precisa de justificativa. Então, né... Aqui tem um ponto muito legal que eu nem tinha pensado quando comecei a escrever esse roteiro, mas acordei com isso na cabeça. Será que eu sonhei com o ovo do Roger? Se liga. Lulusia é localizada no Paradise, a primeira metade da Grand Line, e muito provavelmente está mais próxima do final desse mar do que do começo. E isso é consideravelmente perto do Florian Triangle, que também é por aí, né? Porque os Chapéus de Palha chegam em Sabaody logo depois de sair de Thriller Bark. Então as duas regiões são consideravelmente próximas e foi aí que eu tive um grande insight. Você lembra da verdadeira justificativa banal para o Mu-sama usar Uranus em Lulusia? Não foi por causa da rebelião que estava acontecendo ali, é porque é perto. Perto do quê? Perto da onde? Provavelmente da localização dessa arma ancestral. A criatura saiu do Florian Triangle, foi até Lulusia, que é perto, e destruiu a região. Agora, independente de ser ou não o ovo, a criatura do Florian Triangle é definitivamente Uranus. De novo, vem cá, chega mais perto, para vocês cliparem, tá, e me cobrarem no futuro. A criatura no Florian Triangle é definitivamente a arma ancestral Uranus. É bom que esse papo não seja caô, meu querido amigo Odinha. Estamos juntos no ovo do Roger. O monstro do Florian Triangle é Uranus. Beijos e abraços. Hashtag ST10. Tudo isso contribui muito para a ideia do que a gente viu no Florian Triangle ser de fato Uranus, uma criatura gigantesca de proporções titânicas capaz de produzir nuvens, névoas e tempestades. Inclusive, lembra que eu falei que Yamato menciona que os dragões têm a habilidade de criar nuvens? Pois é, casa muito bem com a ideia de Uranus ser realmente um dragão, visto que a arma possui essa habilidade. Em sua fase de incubação, seus poderes deveriam ser limitados, se restringindo a uma reação natural de defesa ao influenciar o clima. Essa é como se fosse sua primeira etapa de evolução, mas depois de nascer e crescer, suas habilidades atingem um patamar totalmente novo. E com o auxílio da Mother Flame, ela é capaz de desferir um golpe sem precedentes com o poder de destruir uma ilha inteira por completo em questão de segundos. Essa é sem dúvida sua técnica suprema, algo obviamente digno de uma arma ancestral. O resumo é o seguinte: Uranus era o ovo no Orojackson e a criatura que surgiu dali é um dragão absolutamente gigante que de alguma forma caiu no controle de Mu-sama. Desde seu nascimento ela se mantém oculta na névoa do Florian Triangle e todo mundo que viu ela acabou sendo morto, né? Como temos a informação de que mais de 100 navios sumiram ali. Mas aí entra a grande pergunta, né? Mas e a necessidade do uso da Mother Flame para utilizar a técnica suprema da arma? No fim das contas, vimos que ela não precisa da Mother Flame para usar suas habilidades básicas, como é o caso da batalha de Edgewar. Então meio que acaba sendo, né, uma ferramenta, um recurso para dar um boost colossal em uma técnica específica. Pode parecer engraçado, né, mas a gente pode comparar com o Frank, que usa cola para usar certas habilidades. O Chopper, que usa Rumble Balls para conseguir atingir, né, sua forma suprema. É como se Uranus pudesse fazer alterações climáticas e criar tempestades sem precisar da Mother Flame, mas para usar essa técnica suprema e destruidora de ilhas é necessário uma ferramenta, um recurso que o permita tamanho poder. Último acréscimo aqui, porque o nosso editor, o Alan, ele teve uma sacada muito boa que eu preciso colocar aqui nesse vídeo também, que é o seguinte: esse doidão aí de Monster, não sei se vocês se lembram, mas ele tinha uma trombeta para convocar, para controlar, para chamar dragão. Será que o Oda não pode aproveitar esse conceito que ele criou para uma história antes de One Piece,
agora em One Piece. Então, vamos ficar de olho. E meus queridos, esse foi o vídeo sobre o ovo do Roger. Obviamente focamos em Uranus, por quê? Porque o ovo do Roger é Uranus, como você viu no decorrer desses minutos que você acabou de consumir desse belíssimo e incrível e com certeza convincente conteúdo, tá? Não esquece do seu like, se inscrever no canal e cara, me diz aí nos comentários, você embarcou comigo no ovo do Roger? Você tá crente? Tá descrente? Ficou dividido em algum momento? Era um fanático pelos ovos? Era fanático pelo ovo do Roger e acabou ficando meio assim depois de acontecimentos recentes, mas agora a Mother Flame, a chama voltou a queimar dentro de você? É isso, meu querido. Espero que todo mundo aí saia, mano, com o ovo do Roger na cabeça, com o ovo do Roger na ponta da língua, sabendo gabaritar tudo. E é isso. Muito obrigado. A gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado por me acompanhar até aqui. Tamo junto, galera. Valeu! O ovo do Roger é Uranus.